Olá, meu nome é Giovanni, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nosso tema hoje é a filosofia medieval. Como será que era vista a questão da verdade, a questão do comportamento no período da Idade Média? E eu vou começar falando a respeito de um outro tema, da participação das mulheres na filosofia. Na antiguidade, a mulher tinha uma participação muito limitada na sociedade. O preconceito era muito grande, as oportunidades eram muito limitadas e as regras da sociedade eram muito rígidas. Então, pouquíssimas mulheres tiveram condição de ter um preparo intelectual, de ter uma formação mais profunda e filosófica. Mas existiram poucas exceções na tradição filosófica da antiguidade. Uma delas é a Diotima de Mantineia, uma pensadora que viveu no século V a.C. e existe muito pouca informação a respeito dela. Ela aparece como personagem num dos diálogos de Platão, no diálogo O Banquete. E Diotima aparece como uma personagem que está participando dessa festa, desse banquete, e tem uma conversa com Sócrates. E ela fala a respeito do amor, como seria o amor verdadeiro, qual seria a natureza do sentimento de amor, de bondade em relação a outra pessoa. E alguns acham que ela seria autora do método da maiêutica, que Sócrates mais tarde ia usar no seu trabalho filosófico, que era o método de se investigar a verdade através de perguntas e respostas. É o método da análise conceitual. Sócrates, quando ia analisar um certo tema, definia primeiro cada coisa. O que é a bondade, o que é a coragem, o que é a justiça, o que é a verdade. E através de pergunta e resposta, ele ia testando, ia analisando aquele conceito, aquela ideia que ele definiu. Será que aquele conceito que ele definiu estava certo? Ou teria alguma falha naquela definição daquele tema que ele tinha proposto? Então, alguns pensam que Diotima seria a verdadeira autora desse método de trabalho de Sócrates. Uma outra pensadora muito marcante da antiguidade, no final da antiguidade, é Hipácia de Alexandria. Ela viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. E ela era a diretora de uma escola de filosofia. Seguia o pensamento de Platão, o que se chama de a versão neoplatônica de pensamento. E ela se dedicava muito à questão da matemática e à questão da cosmologia também, investigando qual seria a estrutura verdadeira do universo. Uma das questões que Hipácia investigou era a questão dos errantes na astronomia. Na antiguidade se pensava que a estrutura do cosmos, do universo, era perfeita. Então acreditavam que as órbitas dos planetas eram circulares, era um círculo, e o círculo era considerado a forma perfeita. Mas se as órbitas dos planetas eram perfeitas, como se explicar então uma coisa que surge de forma inesperada, como um cometa, um asteroide? Isso eram os corpos errantes da astronomia. E Hipácia tentava conciliar essa visão das coisas errantes que surgiam sem explicação com aquela estrutura perfeita que eles acreditavam que existia no cosmos. Outra questão que ela investigou era se a Terra seria imóvel ou teria um movimento de rotação. Então ela se dedicou a questões da filosofia, questões a respeito do comportamento, da organização da sociedade, e também questões filosóficas e científicas para explicar como as leis da natureza funcionavam. E Hipácia ela nasceu entre os anos 351 e 370 depois de Cristo, não se tem muita certeza da data do seu nascimento. Trabalhou basicamente entre os anos 391 e 405. E no final da sua vida, as autoridades de Alexandria
estavam exigindo que as pessoas se convertessem ao cristianismo. Então o paganismo foi proibido, os judeus também eram forçados a se converter, e ela se dedicava muito à filosofia e não tinha interesse de se converter ao cristianismo. E por causa de perseguição política e religiosa, ela acabou sendo morta pelos cristãos de Alexandria. E é um grande exemplo de alguém que ensinou a filosofia numa época de muita dificuldade, de leis muito rígidas da sociedade do seu tempo. Citando uma outra pensadora agora na época contemporânea, uma pensadora britânica chamada Philippa Foot. Em 1967, Philippa propôs uma questão na filosofia, que é conhecida como o dilema do bonde ou o problema do vagão. Ela elaborou essa questão. Imagine um bonde ou um trem numa ferrovia, está andando ali desgovernado, e você é um observador, você percebe que aquele trem vai acabar atropelando várias pessoas se ele seguir a trajetória que está seguindo nesse momento. E você tem uma escolha. Você pode puxar uma alavanca da ferrovia e desviar o trem para outro caminho. Só que esse trem vai acabar atropelando uma outra pessoa que está ali na frente. Se você não fizer nada, o trem vai matar muitas pessoas. Se você alterar a trajetória do trem, a única alternativa para impedir que todas aquelas pessoas morram, você vai salvar muitas pessoas, mas uma pessoa ali na outra linha da ferrovia vai acabar morrendo. Então, Philippa Foot inaugura na filosofia uma linha de pensamento que se chama consequencialismo. É uma linha que valoriza acima de tudo as consequências, os efeitos de cada atitude. Nesse ponto de vista, o mais importante não é a atitude em si mesma, mas as consequências positivas que aquela atitude vai poder causar para a sociedade. Então, Philippa propõe essa questão. Até que ponto a gente pode interferir na realidade para evitar um desastre maior? Será que vale a pena praticar um mal menor, a morte de uma pessoa, por exemplo, para evitar um mal muito maior, uma morte de dezenas ou milhares de pessoas? Então essa é uma questão muito importante na filosofia, no direito, na questão da legislação em todos os países do mundo hoje em dia. Até que ponto a gente pode agir para evitar um mal muito maior para a sociedade? Vale a pena praticar um mal limitado para evitar um mal muito maior? É a questão que a vertente de consequencialismo coloca no pensamento filosófico. E encerrando esse comentário sobre a participação feminina na filosofia, eu vou citar uma filósofa do século XX, Hannah Arendt, que foi vítima da violência nos campos de concentração. Por ser da raça judaica, ela foi perseguida e poderia até ter morrido num campo de concentração, mas ela sobreviveu à guerra. E uma questão importante que ela foi investigar quando saiu do campo de concentração é entender de onde vinha tanta maldade, tanta violência, tanto preconceito contra o povo judeu e contra ciganos, homossexuais e outras minorias da sociedade, porque os nazistas tinham um ódio tão grande assim. E ela teve uma surpresa quando foi investigar toda a história do Holocausto. Ela foi investigar a vida do comandante do campo de concentração, onde ela ficou prisioneira, e ficou surpresa quando percebeu que ele, na verdade, era uma pessoa comum. Não era uma pessoa violenta, agressiva no dia a dia. Era alguém comum. E ela percebeu que a marca de muitos líderes nazistas, o sentimento principal deles, na verdade não era a violência, não era a maldade, a agressividade muito grande. A marca fundamental daqueles líderes era a indiferença. Eles se tornavam indiferentes em relação às outras pessoas, a um povo que não era a sua própria raça. E ela percebeu que aquele comandante do campo
tinha uma vida normal com a sua família, com sua mulher, seus filhos, com amigos, e ele só era agressivo, destrutivo em relação aos povos que ele odiava. E ela percebeu que eles cultivavam a indiferença naquele contexto do Holocausto. E o que eles faziam era a despersonalização dos prisioneiros. Quando uma pessoa entrava num campo de concentração, deixava de ter uma identidade pessoal. Não tinha mais nome, não tinha mais o passado, não tinha mais nada a respeito deles. Então os nazistas diziam assim: a gente não mata pessoas, a gente mata números. A gente mata hoje do prisioneiro 1 até o 1000, amanhã do 1001 até o 2000. Então eles se acostumavam a tratar aquelas pessoas não como seres humanos, mas como números, como simplesmente uma questão da burocracia, uma questão da estatística, de se eliminar números e não pessoas de verdade. Então Hannah Arendt chama atenção para essa questão. Por exemplo, o maior planejador do Holocausto, Adolf Eichmann, não era uma pessoa violenta, nunca foi agressivo, e nem era antissemita. Ele nem era contra o povo judeu. Ele só entrou para o partido nazista porque foi uma ordem. E ele dizia assim: se dependesse de mim, ninguém tinha morrido. Mas mandaram exterminar aquelas pessoas, é um problema de quem mandou. Eu só estava cumprindo uma ordem. Então, Hannah Arendt chama atenção para esse sentimento muito perigoso que é a indiferença. Às vezes, um líder indiferente pode ser mais perigoso ainda do que um líder muito agressivo, muito violento, que divulga a mensagem da violência. Então, é muito importante a gente parar para pensar a respeito disso. Será que você é indiferente em relação a outras pessoas? Você é capaz de se pôr no lugar dos outros e entender as necessidades, as dores, os problemas das outras pessoas? Será que você se deixa dominar pela indiferença ou não? É uma questão muito importante para a gente parar para pensar. E eu vou falar agora a respeito de como era a filosofia medieval. Nos outros vídeos a gente viu que na Idade Média a filosofia se divide em duas grandes etapas. Primeiro, entre a transição do final da Antiguidade e comecinho da Idade Média, existia a filosofia patrística dos pais da Igreja, daqueles primeiros pensadores, como Tertuliano, Justino, Santo Agostinho, Clemente de Alexandria, Orígenes. Foram os iniciadores da filosofia cristã. E à medida que o tempo foi passando, que a Idade Média foi avançando, surgiu o padrão de pensamento da escolástica. É a filosofia divulgada pelas escolas que a Igreja Católica manteve ao longo da Idade Média. E, acima de tudo, a filosofia estava centrada na questão da teologia, na questão do pensamento religioso, na questão da existência de Deus, da existência da alma, da imortalidade, da vida após a morte. Isso era a questão central da filosofia na Idade Média. E uma frase que resume bem o pensamento dessa época é a que dizia que a filosofia é serva da teologia. E a Idade Média se divide em duas grandes etapas. A Alta Idade Média, que vai do século V até o XI, e a Baixa Idade Média, do século XI até o XV. E a filosofia medieval, tem o pensamento típico medieval realmente, na verdade, a grande produção filosófica da Idade Média se concentra num período mais curto, entre os séculos XII e XIV. E nesse período viveu talvez o maior pensador da Idade Média, que foi Tomás de Aquino. Tomás viveu no século XIII. Ele nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, na região da Lombardia, na Itália, e morreu em 1274, na Itália. E com 5 anos de idade, Tomás, ele era de uma família muito rica da sociedade italiana, ligada aos governantes daquela época,
E aos 5 anos ele já foi mandado para o mosteiro de Monte Cassino, para estudar teologia. E ele dedicou a vida toda dele à religião. Ele começou a estudar teologia e mais tarde ele acabou entrando para a ordem dos monges dominicanos. E isso era contra o plano que a família dele tinha para a sua vida. E inclusive ele chegou a ser sequestrado pela família, foi levado embora de volta para casa. Depois ele acabou voltando para o convento e se tornou um monge para a vida toda. E ele dedicou toda a sua vida a ensinar teologia, a escrever. Ele escreveu mais de 60 obras. E é importante perceber que na época que ele viveu, a Europa estava redescobrindo a obra de Aristóteles. E até em torno de 1100, praticamente não se conhecia no Ocidente a obra de Aristóteles. Era praticamente proibido estudar a obra dele. E entre 1126 e 1198 viveu Averroes, um grande pensador muçulmano, e ele foi um dos responsáveis pela tradução e pela divulgação da obra de Aristóteles entre o povo muçulmano e também, mais tarde, acabou influenciando o Ocidente cristão. E a sua obra foi muito criticada, foi aceita por alguns pensadores, muito criticada por outros. Inclusive, entre 1211 e 1215 foi proibido o estudo de Aristóteles. E depois, em 1277, foi proibida o estudo da obra de Averroes, os seus comentários de Aristóteles. E Tomás de Aquino tinha uma grande admiração por Aristóteles. Ele chamava Aristóteles de o filósofo, e chamava Averroes de o comentador de Aristóteles. E ele divulgava muito o pensamento de Aristóteles, e ele foi o responsável pela harmonização entre o pensamento aristotélico e a filosofia cristã. Da mesma forma que no final da Antiguidade, Agostinho fez uma ligação entre o pensamento de Platão e a filosofia do cristianismo, no século XIII, Tomás de Aquino fez essa ligação entre a filosofia de Aristóteles e o pensamento cristão. E foi uma tarefa difícil, só um grande especialista na filosofia poderia fazer esse trabalho, porque o pensamento de Aristóteles tinha vários pontos muito diferentes do pensamento da filosofia cristã. A ideia que Aristóteles tinha a respeito de Deus, do motor imóvel que cria o universo, era totalmente diferente do Deus que existe no contexto do cristianismo. Também a noção de alma de Aristóteles era bem diferente da noção da alma imortal que o cristianismo ensina. A alma para Aristóteles era só um tipo de força vital, de princípio vital, que existiria no ser humano e nos seres vivos, nas plantas, nos animais, que daria vida para o organismo, mas que se extinguiria com a morte daquele corpo. Então, Tomás de Aquino foi adaptando, pegando alguns trechos da obra de Aristóteles e adaptando para o pensamento oficial da igreja da sua época. E em 1259 ele publicou a Suma contra os Gentios, que é uma obra onde ele faz a crítica do pensamento das outras religiões, dos judeus e dos muçulmanos. E entre 1265 e 1274, ele trabalhou na obra que é a sua obra máxima, que é a Suma Teológica, que é considerada a maior obra de teologia de toda a Idade Média. E Suma quer dizer resumo. É um resumo abrangente, uma visão abrangente de toda a questão da teologia. E nessa obra, Tomás de Aquino analisa 613 questões de filosofia, de teologia, da filosofia religiosa. E essas 613 questões abrangem mais de 15 mil subtemas. Ele vai analisando todos os temas a respeito da cristandade. E é dividida em 3 partes essa obra.
A primeira parte trata da natureza de Deus, dos anjos e do ser humano. Qual seria a essência de cada ser? A segunda parte trata da questão da moral, a questão da virtude, a questão de como seria o verdadeiro comportamento cristão dentro dos padrões da filosofia do cristianismo. E Tomás de Aquino diz que o bem máximo na vida de uma pessoa seria a virtude, seria a prática da virtude. E ele destaca 4 virtudes como as qualidades máximas que o ser humano religioso, consciente da sua religiosidade, deve ter, que são a coragem, a justiça, a prudência e a temperança. Essas virtudes seriam o maior patrimônio que um cristão poderia ter na sua vivência da sua religião. E na terceira parte ele analisa a encarnação do Verbo. Ele analisa a natureza de Jesus, a missão de Jesus na Terra, a encarnação de Jesus entre a humanidade, e vai analisando as questões da missão que Jesus desempenhou no mundo, a questão da morte dele, por que ocorreu aquela morte na cruz, qual o significado da missão e da morte de Jesus para a humanidade, para o futuro da humanidade. E teria ainda a quarta parte, que onde ele ia analisar os sacramentos da igreja, mas ele não teve tempo de concluir essa obra. Ele morreu aos 49 anos, e a obra a Suma Teológica ficou incompleta, ele não teve tempo de escrever a quarta parte, onde faria essa análise dos sacramentos da igreja. E Tomás de Aquino, depois da sua morte, em 1323, foi declarado santo pela Igreja Católica, e a sua obra foi criticada durante a vida dele, mas mais tarde foi sendo cada vez mais divulgada e mais aceita pelo pensamento oficial da Igreja. Quando surgiu o protestantismo no século XVI, a partir de 1567, a obra de Tomás de Aquino foi usada como uma arma para se lutar contra o protestantismo. As ideias teológicas dele são uma base para a Igreja Católica fazer um movimento que eles chamaram de contra-reforma, de combater o protestantismo, de confrontar suas ideias com as ideias novas que estavam surgindo com pensadores como Lutero, Calvino e outros pensadores que defenderam uma nova visão, que foi o protestantismo se desligando da Igreja Católica original. E em 1879, o Papa Leão XIII declarou que Tomás de Aquino era um doutor fundamental da Igreja, e a sua obra passou a ser parte fundamental da doutrina oficial da Igreja Católica, ao lado da Bíblia, como um padrão fundamental de pensamento para se definir quais os princípios da filosofia católica. E na sua obra, Tomás de Aquino destaca o pensamento mais importante dele, na primeira parte da sua obra Suma Teológica, é a questão de se provar a existência de Deus, a natureza de Deus. Ele acredita que a razão pode ser usada para se demonstrar a existência de Deus, a existência da imortalidade da alma, mas ele acredita que a razão humana é limitada, que não tem uma capacidade de se compreender totalmente a essência do ser eterno, perfeito que é Deus. Mas é possível a gente ter uma visão aproximada, limitada da natureza, dos atributos que Deus possui. E no começo da sua obra, ele lança aquilo que é o núcleo central do seu pensamento teológico, que são as 5 vias que provam a existência de Deus. E ele elabora 5 argumentos para se definir, para se provar a existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento do motor imóvel. Ele explica que tudo no mundo, no universo, tem um movimento. As pessoas, os animais, as forças da natureza têm o seu movimento.
E o que realidade perfeita poderia pôr tudo que existe no universo em movimento? Qual seria o primeiro motor que coloca o universo, que cria o universo e coloca tudo em movimento, que cria a dinâmica de todos os elementos do universo? E ele aponta que precisa existir uma realidade perfeita, eterna, que é Deus. E ele diz que Deus seria um motor imóvel. É aquilo que põe tudo em movimento, mas que na sua essência está imóvel. Porque se Deus é uma realidade perfeita, eterna, uma realidade perfeita já tem a perfeição absoluta em si mesma. Não precisa mudar, se alterar para pior ou para melhor. Não precisa ter um movimento. Então, para Tomás de Aquino, Deus é uma essência perfeita, eterna, que é imutável, não muda nunca, porque já tem a perfeição infinita, não tem necessidade de transformação, de evolução, de mudança para melhor ou para pior. Então, Deus seria o motor imóvel que coloca tudo no universo em movimento. O segundo argumento é o argumento da causa primária. Se a gente parar para analisar qualquer coisa no mundo, se a gente parar para pensar de onde vem uma pessoa, ela vem de uma família, ela é filha de alguém. O seu pai também foi filho de uma pessoa anterior, e o outro foi filho de um outro anterior, de um outro anterior, até que a gente chega na origem da humanidade milhares de anos atrás. Antes de existir a humanidade, existiam os animais. De onde vem o animal? Um animal vem de um animal anterior, ele é descendente de um animal anterior. Antes dos animais existiam as plantas. Antes das plantas existia o planeta Terra recém-criado. E quem que criou a Terra? Quem criou o universo? Então tudo tem uma causa, tudo é criado por alguma coisa anterior. Uma realidade depende de uma realidade anterior que tornou possível sua existência. Mas antes de existir o universo, o que existia? É preciso existir uma causa primária, uma causa que dá origem a tudo, que não depende de uma outra causa anterior. Então a causa primária é Deus, é o Criador de tudo. O terceiro argumento é o argumento da contingência. Muita gente tem essa dúvida. Se Deus criou tudo, se tudo que existe no universo foi criado por Ele, então quem criou Deus? Mas se alguém tivesse criado Ele, esse outro ser que seria Deus e não Ele mesmo. Então é preciso existir uma realidade incriada, uma realidade que sempre existiu e sempre vai existir, independente do tempo e do espaço. Então um dos atributos fundamentais de Deus é o de ser incriado. Ele nunca foi criado por ninguém. Ele é uma realidade independente que sempre existiu e sempre vai existir. Ele não depende de um ser anterior para ser criado. Então esse é o argumento da causa incriada, dizendo que Deus não depende de nenhuma outra realidade para ter sua existência. Ele já tem em si mesmo a sua essência eterna e infinita, e não depende de outros seres. O outro argumento, o quarto argumento de Tomás de Aquino, é o argumento do grau. E ele chama atenção para esse fato. Todas as coisas no universo têm um certo grau de perfeição. As pessoas são mais boas ou menos boas, mais justas ou menos justas. Um objeto é mais bonito ou menos bonito, uma coisa mais perfeita ou menos perfeita. Então tudo tem uma escala de perfeição. Uma coisa mais bonita, uma coisa menos bonita, uma coisa mais agradável ou menos agradável. Mas de onde vem, qual é a fonte da perfeição? Então ele diz que deve existir uma fonte onde a perfeição não tem um grau limitado, existiria em grau infinito, em grau ilimitado. E é preciso existir um ser perfeito, eterno, imutável, indestrutível, para ser a causa da perfeição, para fornecer a perfeição para as coisas que existem no universo. E esse ser perfeito, fonte de toda a perfeição, seria Deus. O quinto argumento de Tomás de Aquino é o argumento teleológico.
na filosofia se chama de teleologia a questão do destino, a questão da finalidade das coisas. Teleologia significa ter um destino a cumprir, caminhar para um certo objetivo. Então, Tomás de Aquino fala que o mundo, o universo, é uma coisa muito bem organizada, muito perfeita, as leis do universo são muito perfeitas. E seria uma coisa totalmente irracional, fora da realidade, o universo existir por acaso. Tudo isso, toda essa estrutura de seres vivos, de seres humanos, da organização da sociedade, de plantas, de animais, de planetas do universo, tudo isso tem que ter uma causa, tem que ter uma certa finalidade, um destino superior a cumprir. E ele diz que o único ser que poderia ter uma inteligência perfeita e ilimitada e poderia definir um destino perfeito para o universo seria um ser perfeito, imutável, que tem em si a perfeição absoluta, que seria Deus. Então ele tem esse argumento da teleologia, do destino superior que o universo tem a cumprir. E nessas 5 vias ele procura definir, provar a existência de Deus, provar a organização do universo, provar que o universo não é comandado pelo acaso, é comandado por uma lei perfeita, imutável, eterna, indestrutível, e que a essência do mundo repousa nessa lei perfeita definida por Deus desde a eternidade. E Tomás de Aquino, então, resume na sua Suma Teológica todo o seu pensamento, orientando todo o pensamento medieval da filosofia cristã até o surgimento